Eu saudo meus irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu vou falar é do dia 1º de abril. O 1º de abril, o dia de contar lorota. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora, a hora que é a 8h e 52 minutos. 2h53. Seja o meu falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Eu estou contando uma lorota. Do dia 1º de abril. Vamos ver se tem só lorota, vamos ver se tem verdade ou tem mentira. Entendeu? Porque tem uma história, aquele menino Pinóquio, sabe? Quando o menino mentia, o nariz dele crescia. Mas que fórmula tem o barro? Soprou, se tornou alma vivente. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 11. Glória a Jesus. Livro de Gênesis, presta atenção. Livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 1 ao verso 4. Livro do Apocalipse, capítulo 12, o versículo 9. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11, o verso 3. Livro de Gênesis, capítulo 2, o versículo 7 e o versículo 17. Livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 3 até o 11. Livro de Gênesis, capítulo 3, o verso 4 ao versículo 15. Livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 38. Mas vocês sabem, a luz veio ao mundo, mas a pessoa amou mais as trevas do que a própria luz. Evangelho de João, capítulo 8, o versículo 12 ao 44. Glória a Jesus. Livro do profeta Isaías, capítulo 7, o versículo 14. Amém? Glória a Jesus. Epístola de 1 João, capítulo 3, o versículo 8. Mateus, capítulo 1, o versículo 23. Livro de Lucas, capítulo 1, o versículo 30. Mateus, capítulo 1, o versículo 23. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Romanos, capítulo 16, o verso 20. Evangelho de João, capítulo 17, o verso 3, o versículo 17. Falais a verdade uns com os outros. Mateus 13, 38. João, capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 10. Epístola de 1 João, capítulo 3,
do verso 1 até o versículo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 37 ao 38. Mateus, capítulo 24, o versículo 14. Livro de Marcos, capítulo 16, o versículo 15 até o versículo 20. Livro de Lucas, capítulo 24, o versículo 47. Romanos, capítulo 10, o versículo 17 ao 18. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Amém? Livro de Gálatas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 10. Seja o meu falar sim, sim e não, não. A verdade e a mentira andam lado a lado. É como você pega dia 1º de abril, entendeu? É o dia da mentira. Mas o crente tem que falar sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Amém? Pai amado, Pai querido, é Jesus Cristo. O vosso culto é com entendimento, com raciocínio. Romanos capítulo 12, o versículo. Livro do Apocalipse, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Hebreus, capítulo 12, o verso 2. Hebreus, capítulo 13, do verso 1 ao verso 4. Livro do Apocalipse, capítulo 22, o versículo 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 7, do verso 1 ao verso 5. Livro do profeta Daniel, capítulo 11, o versículo 13. Apocalipse, capítulo 13, o verso 5. Apocalipse, capítulo 12, o versículo 6. Apocalipse, capítulo 8, o verso 1. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 4, o versículo 6. Livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 2. Livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 7. O capítulo 7, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10. São coisas, são fatos. Livro de Gálatas, capítulo 4, o verso 1 até o verso 4. Livro do profeta Daniel, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo 30 ao 31. Livro de Êxodo, capítulo 12, o verso 2. De João, capítulo 1, o versículo 29. Daniel, capítulo 7, o versículo 25. Daniel, capítulo 11, o versículo 36. Livro de Marcos, capítulo 15, o versículo 16. Isso aí, papai. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 38. Marcos, capítulo 1, o versículo 30. Mateus, capítulo 8,
o verso 15. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Livro de Lucas, capítulo 4, versículo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, o verso 2. É Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Livro de Salmo, capítulo 6, o verso 3. É Jesus Cristo. Números, capítulo 4, o verso 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, o verso 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, o verso 5 ao verso 7 ao 16. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 10, o versículo 12. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, o versículo 23. Mateus, capítulo 11, o versículo 3 ao 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 61, do verso 1 ao verso 2. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Livro de Lucas, o versículo 11. Livro de Marcos, capítulo 10, o verso 14. Livro de Mateus, capítulo 14, o versículo 16. Evangelho de João, capítulo 6, o verso 2. Mateus, capítulo 14, o versículo 19 ao 20. Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 12. Livro de 2 Coríntios, capítulo 9, o verso 9 ao 11. Aí eu lhe digo assim: eu estou falando a verdade ou mentira? Lembra, o crente ele tem que falar sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência maligna. Eu estou falando daquele boneco Pinóquio, sabe? Que quando ele mentiu, o nariz dele crescia. Eu estou falando do meu nariz, do meu nariz. Mas se vocês observar, livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 7. Eu posso formar alma vivente. Amém? Que a paz de Cristo esteja no lar. Muito obrigado.